Que bom ter você aqui. Hoje eu vou te explicar qual é o bloqueio interno que está travando sua prosperidade, mesmo quando você é muito competente. Eu me chamo Mana Malta e eu trabalho com consciência na prática, porque a forma como você percebe cria a realidade que você vive. Bom, vamos olhar para isso com clareza, porque eu sei que trabalhar mais não está mais resolvendo sua vida. Eu sei que você se dedica muito, entrega produtividade, estuda cada vez mais, se importa com o que faz. Só que o retorno não acompanha, e nem é só o retorno financeiro, é aquela falta de reconhecimento, uma sensação interna de não avançar. E isso gera um ruído interno, porque você vê pessoas muito menos preparadas que você, crescendo muito mais rápido que você. E isso incomoda, e eu sei que ninguém quer sentir inveja, mas é uma sensação de injustiça. E isso vai criando um sentimento tão ruim dentro da gente, aquela sensação de eu faço mais, eu sei mais, por que que as coisas não acontecem para mim? E essa pergunta vai contaminando o seu estado emocional. Você continua trabalhando porque precisa, só que com tensão no corpo. E quando existe tensão, a nossa energia muda. E aí você não fica só produzindo, você fica tentando compensar com mais trabalho, com mais tentativa. Pausa um pouquinho. É tão importante nessas horas ter um momento de pausa, porque o real problema não é continuar se esforçando. Você não é uma pessoa incompetente, você também não é azarada, você não tem um bloqueio espiritual. O problema é a distribuição. A comparação drena toda a sua energia e a consciência ela redistribui a energia. Quando você compara, sua energia sai da criação e vai para a validação. Só que a validação é instável, porque ela depende do olhar do outro sobre você. E tudo que depende do externo, de outras pessoas, das circunstâncias, cria uma sensação de incoerência interna, sabe? As mentes complexas, elas têm uma característica muito específica. Elas se estimulam por mais complexidade. Gostam de tudo que é profundo, gostam de resolver aquilo que ninguém está vendo. Só que tendem a negligenciar as coisas simples, que causam estrutura, organizar uma rotina, criar uma oferta, precificar bem o seu trabalho, estruturar um fluxo, porque isso parece chato, parece pequeno demais para quem pensa grande demais. Então, talvez você esteja aqui porque você também é assim. Só que a prosperidade não nasce da complexidade, ela precisa de coerência. E coerência exige uma redistribuição. Redistribuição de energia depende de pausa para olhar de fora, trazer autoconhecimento e encontrar um propósito naquilo que se faz. Eu acompanhei uma cliente que era exatamente assim. Ela é multipotencial, super criativa, hiper empática, inteligente e exausta. Ela entrou em burnout naquele ponto de se tocava o celular, ela já tremia inteira de nervoso. O corpo já estava reagindo antes da mente. E aí ela trabalhava num negócio com causa, ela tinha projetos cheios de propósito, tinha um impacto real no mundo, na vida dos outros, mas nunca priorizava o retorno financeiro, mesmo estando precisando. E por que isso acontece? Porque internamente o dinheiro parecia superficial, parecia um detalhe, parecia uma coisa pequena. E parecia até antiético desejar tanta estabilidade diante das injustiças do mundo. Ela achava que tinha um bloqueio emocional, só que aí eu entrei na vida dela, analisei e falei: olha, você não tem nenhum karma. Você tem um sistema sensorial muito afiado, você é perceptiva, você tem um sistema responsivo e mentes assim precisam de sentido para se mover. Dinheiro por dinheiro não mobiliza uma pessoa dessas. Só que o desafio mobiliza, a complexidade mobiliza, o impacto mobiliza. E aí ela pegava, depositava toda a energia naquilo que dava um significado imediato, negligenciava as coisas que davam sustentação. Vocês percebem a diferença? E ela não tinha falta de capacidade, pelo contrário, ela tinha excesso de energia concentrada em uma única dimensão da vida. O foco total era no ganho emocional, nas relações, no afeto. E aí eu apliquei um diagnóstico muito simples de 4 dimensões que é separado em relações, patrimônio, tempo e dinheiro, mentalidade e espiritualidade.
Ela estava muito nutrida só na dimensão emocional e desnutrida nas outras. Tudo que era relacionado à organização e matéria ficava para depois. Quando toda essa energia foi colocada para servir, não sobrou nada para sustentar. E o sistema dela entrou em desequilíbrio. E o desequilíbrio gera frustração, e a reação causa uma drenagem. Frustração é reação. E essa reação drena energia, porque você começa a reagir ao fato de não ter o menor retorno. Só que a consciência gera redistribuição. Quando você enxerga aquele padrão, você escolhe como ajustar. Estrutura possibilita ter mais prosperidade. Só que prosperidade não é milagre, é energia bem posicionada. A comparação drena e a consciência redistribui. Quando ela redistribuiu a energia para a rotina, para posicionamento, para a organização financeira, caiu aquela culpa, caiu a obrigação moral e virou uma ética aplicada, mas com clareza e com leveza. Com esses ajustes, o negócio dela finalmente passou a responder, não porque o mundo mudou, mas porque o campo dela mudou. E o campo organiza o resultado. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Presta atenção nisso, porque isso pode mudar a sua vida. Trabalhar muito pode ser uma forma sofisticada de evitar se estruturar, porque a estrutura exige simplificar. Simplificar exige assumir uma prioridade. E pessoas estruturadas não são menos profundas, elas são mais inteiras. Elas entendem que o propósito sem a sustentação vira um desgaste. Elas não competem, elas não se comparam, elas observam o desalinhamento e simplesmente ajustam. E o mau humor deixa de ser um defeito, ele vira um indicador. Aonde que está a minha resistência? A frustração deixa de ser um drama e vira aquele impulso criativo. Isso é maturidade. Então, pensa só, se você trabalha muito e continua com pouco retorno na vida, talvez não falte capacidade. Talvez você tenha muita capacidade precisando redistribuir. E se lembra, quando você organiza a percepção, a realidade responde. Se esse vídeo te deu algum insight, deixa um comentário para mim e até a próxima.